Saudações musicais, queridos alunos de harmonia e análise musical, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no qual nós conversaremos sobre conteúdos da nossa unidade 2 do CRC de harmonia. Aqui nós falaremos sobre encadeamento de acordes construídos sobre graus disjuntos. Nós já temos orientações nos vídeos anteriores para pensar na distribuição das vozes de um acorde em forma coral. Temos orientações de como movimentar as vozes de um acorde para um outro acorde e as regras a serem observadas e evitadas, como condução de vozes em quintas e oitavas paralelas. Agora a gente vai tentar colocar tudo isso em prática, partindo de um procedimento metodológico, de um passo a passo. Esse passo a passo tem três etapas, vamos dizer assim. Eu tenho um baixo cifrado dado. A primeira etapa do meu passo a passo diz que eu devo escrever a voz do meu baixo do arranjo coral. Escrita a voz do baixo do arranjo coral, na segunda etapa eu vou completar o meu primeiro acorde. Para completar o meu primeiro acorde, eu vou acionar as minhas ideias lá do vídeo anterior, que trata sobre distribuição de vozes, distribuição de notas de um acorde na forma coral. Como que eu distribuo, quais as orientações que eu preciso observar, quem duplica, quem não duplica, distribuir essas notas no primeiro acorde. Agora, a terceira etapa diz que eu devo distribuir para o segundo acorde. Na distribuição para o segundo acorde, eu não posso fazer aleatoriamente, do jeito que eu quiser, olhando esse acorde isoladamente. Eu tenho que relacionar esse acorde com o acorde anterior, uma vez que eu estou tratando de encadeamento. E aí, para relacionar um com o outro, eu vou pensar naqueles movimentos que nós já vimos entre as vozes. Então, eu vou levar uma voz de um acorde para o outro em movimento paralelo, em movimento contrário, em movimento oblíquo. Não importa, eu posso escolher o movimento que eu quiser. O que eu tenho é que evitar quintas e oitavas paralelas. Para isso, eu vou pensar em manter as notas em comum desses dois acordes. Então, qual nota que tem no primeiro acorde que se repete no segundo? Essa nota deverá ser mantida. E as notas que não são em comum, elas vão andar pelo menor movimento possível. No caso, o grau conjunto, se for possível. Vamos tentar colocar tudo isso em prática. Vamos lá para a minha partitura. Observe que eu tenho um baixo cifrado dado aí. Esse baixo cifrado conta para mim que eu tenho o primeiro e o quinto grau de uma tonalidade. Primeiro e quinto graus de uma tonalidade específica, eles estão distantes entre si como graus disjuntos, ali distantes por uma quinta. O intervalo de terça é um grau disjunto, o intervalo de quarta é um grau disjunto, intervalo de quinta, grau disjunto. Só seria grau conjunto se fosse 1, 2 ou 2, 3. Enfim, ali eu tenho então graus disjuntos. Tá joia? Aqui, esses graus estão me contando que eles são referentes ao primeiro grau e ao quinto grau de uma tonalidade, e os acordes construídos sobre esses graus são acordes maiores, afinal o algarismo romano está maiúsculo. Então eu já decifrei aí o meu baixo cifrado. Sem contar que esse baixo cifrado está me dizendo que o acorde está em estado fundamental, ele não está invertido. Tá joia? Agora eu preciso definir que tonalidade é essa. Eu vou olhar a minha armadura tem quais acidentes? Nenhum acidente. Se não tem nenhum acidente, quais são as possibilidades de tonalidade que eu tenho? Dó maior e Lá menor. Eu posso ficar nessa dúvida se for um exercício avaliativo. Qual a tonalidade desse trecho em questão? Ah, é Dó maior ou Lá menor. Eu posso fazer isso? Não. Eu tenho que bater o martelo, eu tenho que definir uma tonalidade. Como que eu vou definir se é Dó maior ou Lá menor? Eu vou voltar lá no meu baixo cifrado e vou conversar com ele. O baixo cifrado não está falando que o acorde sobre o primeiro grau da tonalidade é um acorde maior, o algarismo romano não está maiúsculo. Se eu optar por Lá menor, o primeiro grau de Lá menor é um acorde menor. Logo, por eliminação,
eu só tenho como opção de tonalidade ali Dó maior. Então, toda a informação do baixo cifrado da tonalidade já foi destrinchada. Eu estou no campo harmônico de Dó maior e eu tenho ali os acordes. Eu vou trabalhar com os acordes montados sobre o primeiro e o quinto grau dessa tonalidade. Tá joia? Vamos lá para o nosso passo a passo. Nosso passo a passo, na primeira etapa, diz que eu devo escrever a voz do baixo. A voz do baixo. Primeiro acorde ali é o acorde construído sobre a tônica, então tonalidade Dó maior, a minha nota é Dó. E o segundo, Sol. Deixa eu repetir aqui a cifragem tradicional. Pronto, a voz do baixo está feita. Meu primeiro passo, minha primeira etapa do procedimento metodológico que a gente viu no slide anterior, já está resolvido. Agora, o que diz a segunda etapa? Diz que eu devo preencher o meu primeiro acorde. Então, eu vou preencher o meu primeiro acorde. Eu estou trabalhando com tríades. A minha primeira opção de duplicação é a tônica, certo? Então, eu já tenho a voz do baixo, eu vou colocar aqui no tenor a minha tônica. Pronto, dupliquei a tônica. E já preenchi a voz do tenor, já apresentei a voz do tenor. Agora eu vou lá para a voz do soprano e do contralto. Falta a terça e a quinta. Eu vou colocar a terça na voz do soprano. Ou melhor, eu vou colocar a quinta na voz do contralto. Falta a minha terça vai lá para a voz do soprano. E aí eu tenho a tríade de Dó maior montada. Dó, Mi e Sol. Aqui o meu acorde está em posição aberta, é um acorde em posição de terça, porque a terça do acorde está na voz do soprano, é um acorde de Dó maior, e eu cumpri, olha que eu estou envolvendo todas as informações que a gente já trouxe até agora. É um acorde em estado fundamental, eu cumpri a segunda etapa do meu processo metodológico. Agora eu vou para a terceira etapa, que é completar o segundo acorde, que é um acorde de Sol maior, certo? Deixa eu copiar aqui. Terceira etapa. Opa, não é isso que eu quero. Aí. Estou fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, aqui nessa minha terceira etapa, eu vou completar esse meu segundo acorde. E a minha terceira etapa, ela tem duas orientações, ela tem dois desmembramentos. A primeira orientação diz que notas em comum entre um acorde e outro acorde devem ser mantidas. Eu estou saindo de um acorde de Dó maior e vou para um acorde de Sol maior. Qual a nota que eles têm em comum? A nota Sol. A quinta do acorde de Dó maior, que é a nota Sol, é a tônica do meu acorde de Sol maior, que é a dominante da tonalidade na qual eu estou. Então, essa nota Sol, nota em comum, será mantida. Está lá na voz do contralto, eu vou colocar Sol de novo lá. Mantive essa nota. Vou colocar uma ligadura aqui, para mostrar que ela está sustentada. Então, eu já fiz a primeira parte da minha segunda etapa, da minha terceira etapa, que é manter nota em comum entre esses dois acordes. A última parte da terceira etapa diz que eu devo preencher o meu segundo acorde com as notas que faltam, com as notas que faltam nas vozes restantes, caminhando pelo menor movimento possível. Eu tenho, o meu segundo acorde é Sol, tem a tônica já duplicada, falta a terça, que é a nota Si, falta a quinta, que é a nota Ré. Reparem que no meu acorde de Dó maior, lá na voz do soprano, eu tenho a nota Mi, que é a terça do acorde. Mi está muito próximo da quinta de Sol, que é a nota Ré. Então, pensando na orientação de caminhar pela menor distância possível, eu vou manter aqui no meu soprano, vou apresentar para o meu soprano
a nota Ré, levando em consideração a orientação de se caminhar pelo menor esforço possível, pelo menor movimento possível, pela menor distância possível. Então eu movimentei aqui a nota Mi, que era a terça do acorde de Dó maior, para a nota Ré, que é a quinta do acorde de Sol. Falta a terça do acorde de Sol, que é a nota Si. E aí, essa nota Si, eu posso colocar aqui, ó, na voz do tenor. Certo? E aí o meu acorde, ele está montado, ele é um acorde que está construído, esse segundo acorde, com todas as notas dispostas. Tenho a tônica do acorde Sol, tenho a terça do acorde Si na voz do tenor, tenho a quinta do acorde aqui na voz do soprano, que é a nota Ré. E eu caminhei. Reparem, eu pensei em movimento. Aqui tem como eu mantive nota em comum. Por consequência, eu nem precisei refletir sobre isso, mas eu já criei movimento oblíquo entre voz do soprano e contralto, movimento oblíquo entre voz do tenor e do contralto, porque o contralto está parado. O contralto criou movimento oblíquo entre todas as outras vozes. E aí isso permitiu que as quatro vozes não andassem todas em movimentos paralelos. Só de observar uma regra anterior. Deu para entender isso? Bom, eu fiz aqui com vocês um passo a passo de como a gente pode experimentar as informações que foram trazidas de distribuição de vozes de um acorde e condução de voz de um acorde para o outro, observando acordes construídos sobre graus conjuntos. Ali eu fiz tônica e quinta de um acorde. Acordes construídos sobre graus conjuntos, não, perdão, sobre graus disjuntos. Tenho a tônica e a quinta. Eu poderia ter feito entre a tônica e a subdominante, Dó e Fá, porque eu tenho graus disjuntos, que na realidade eu tenho um intervalo de quinta descendente também, né? Se Dó Sol é uma quinta ascendente, Dó Fá é uma quinta descendente. Eu poderia ter feito esse movimento, esse exercício que eu acabei de fazer com vocês, do mesmo jeito entre os acordes de Dó e Mi menor, porque entre Dó, a tônica do acorde de Dó e a tônica do acorde de Mi menor, eu tenho uma terça, grau disjunto. Assim como eu poderia ter utilizado o mesmo procedimento para fazer entre Dó e Lá menor. Uma vez que descendentemente eu tenho uma terça também, Dó, Si, Lá, ou ascendentemente eu tenho uma sexta, mas não deixa de ser grau disjunto. Esse passo a passo que a gente acabou de fazer serve para qualquer relacionamento entre acordes que são construídos sobre graus disjuntos. Observando que, quando um acorde e o outro mantêm a distância de quintas, a gente fez ali Dó-Sol. Se fosse Dó-Fá, eu tenho quinta ascendente, quinta descendente. Esses acordes, por distanciamento de quintas, têm uma nota em comum. Vocês viram ali naquele exercício que a gente acabou de fazer, que entre Dó e Sol tem a nota Sol em comum. Entre Dó e Fá, eu tenho a nota Dó em comum. Agora, se eu fizer por graus disjuntos ainda, só que esses acordes mantiverem a distância de uma terça, Dó, Mi menor, Dó, Lá menor, eles terão duas notas em comum. Por exemplo, Dó, Mi menor, eu tenho a nota Mi e Sol no acorde de Dó e tenho a nota Mi e Sol no acorde de Mi menor. Duas notas em comum. Então o meu trabalho vai ser menor ainda. Tá joia? Então eu posso pensar nisso. Um acorde em relação ao outro mantém uma distância de uma quinta, eu tenho entre esses acordes uma nota em comum. Um acorde em relação ao outro, eu tenho uma distância de uma terça, eu tenho entre esses dois acordes duas notas em comum. Esse passo a passo que eu acabei de fazer com vocês, então, serve para todos esses acordes. Espero agora que esse vídeo te ajude a destrinchar aí o seu encadeamento de acordes. Brinquem com isso, com essas informações, quebre um pouco a sua cabeça, anote as suas dúvidas e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!